Olá, meu nome é Ada e este é o professor Dr. Felisberto. Nós trabalhamos como professores universitários em Paris, na França, e você está no Science Capybaras, as capivaras da ciência. O vídeo de hoje traz a primeira entrevista do nosso canal. Eu tive o privilégio de entrevistar o René Alvarez, um menino que nasceu em uma família humilde em Barranquilla, no interior da Colômbia. Ele se formou em física no seu país e naquela época ele não falava nenhum idioma estrangeiro, exceto a sua língua materna, o espanhol, e nunca tinha viajado para fora da Colômbia. Mesmo assim, ele decidiu vir fazer um mestrado no Brasil, na Universidade de Campinas, Unicamp, e aprendeu português no Brasil. Depois, ficou para fazer doutorado também. Ele não tinha uma bolsa que pagasse um intercâmbio no exterior durante o doutorado. Mesmo assim, ele decidiu tentar uma bolsa no Quebec, Canadá, e foi lá no Canadá que eu o conheci, porque nós fomos com a mesma bolsa, o programa ELAP, que é aberto para estudantes de graduação, mestrado e doutorado. Para o René, foi uma luta aprender francês sozinho na última hora e não perder a bolsa. Depois do Quebec, o René aperfeiçoou seu inglês sozinho também e foi trabalhar como físico pesquisador na Polônia, Dinamarca e agora está na França também. Para quem pensa que pós-graduação é só para dar aulas, muito pelo contrário, faz mais de uma década que o René não dá aulas de física. Hoje, ele tem muito orgulho de dar aulas de inglês. Ele faz isso pelo gosto de motivar as pessoas a aprenderem novos idiomas, mas seu principal trabalho é como pesquisador. Durante nossa entrevista, o René deu muitas dicas para quem quer seguir uma carreira acadêmica internacional, estudar no Canadá, pelo mesmo programa que nós estudamos, o ELAP, aprender idiomas de maneira independente e principalmente superar obstáculos. No final, ele nos conta muito de sua vida pessoal e de como seu irmão superou as dificuldades por ter se tornado paraplégico depois de um acidente. Uma grande lição de vida. Se você se interessa por algum desses assuntos, por favor, deixe o seu like neste vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber notificações toda vez que tiver um vídeo novo. O René e eu te esperamos depois da vinheta. Primeira entrevista do nosso canal, Science Capybaras. Eu tô aqui com o René. O René, ele é doutor em física, trabalha na França, em Lille. Tá mudando para Paris em breve. E aí eu não sei, René, você quer começar se apresentando a sua carreira internacional em mais de 5 países e como a gente se conheceu, como nas últimas... Claro. Deixa eu começar. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Eu sou muito grato estar aqui. E eu sempre estou aberto para compartilhar com as pessoas minha experiência na vida acadêmica, né? Aí, só um pequeno detalhe. Eu estou trabalhando em Lyon. Errei a cidade. Tudo bem. Em Lyon, mas eu vou mudar para Paris agora em setembro, de fato. Eu trabalho aqui no Instituto de Ciências Aplicadas. E eu vou mudar para o... Ainda... Está um pouquinho na dúvida se eu vou para a École Polytechnique ou a Escola de Estudos Superiores de Física e Química Industrial da cidade de Paris. É um nome super longo, mas é o nome do lugar onde eu vou trabalhar. Então, eu sou da Colômbia, vocês notaram por meu sotaque, mas eu morei muitos anos no Brasil. Eu morei 6 anos no Brasil, então eu fiz a minha graduação em física na Colômbia, minha cidade é Barranquilla, que é a cidade de Shakira. É famosa porque a Shakira nasceu lá, mas também tem outras coisas bonitas. Aí eu fiz minha graduação na Universidade do Atlântico e ao momento de eu escolher o que eu ia fazer para continuar, eu queria fazer meu mestrado e meu doutorado. Aí eu vi as possibilidades do que eu poderia ter feito. E o Brasil ainda hoje oferece bolsas de estudo para alunos de pós-graduação. Então, se você é formado em física, existe um edital completo sobre como você pode aplicar às universidades brasileiras e a educação pública no Brasil é gratuita. Então, sua bolsa ela é para cobrir suas despesas, sua alimentação, hospedagem e tal. Então, o jeito de fazer, acho que o requisito fundamental é o Exame Unificado de Física, que é um exame de 10 questões
dos grandes pilares da física, né? São duas questões de mecânica clássica, duas questões de mecânica quântica, duas de eletrodinâmica, uma de mecânica estatística e uma de termodinâmica. Aí você pode olhar, tem gabaritos, exemplos das provas anteriores, você vai mais ou menos como é. Aí, dependendo da sua pontuação, você pode escolher a universidade. Eu acho meio ruim falar, tipo, de top. Acho que todas as universidades são boas, mas, assim, as mais concorridas são as universidades do estado de São Paulo. Então, para você ser admitido com bolsa nessas universidades, você precisa ter uma pontuação um pouco maior. Mas também, não é assim impossível. Eu acho que qualquer um pode. E você pode tentar. Quando eu fiz, aplicar para o exame é gratuito. Você pode aplicar na sua cidade. Mas agora você tem que pagar um pouquinho. Eu acho que deve ser uma coisa em torno de 100, 150 reais. E você faz a prova, depois envia seus documentos, se você aceita. Eu tenho uma pergunta já, Renê. Pode falar. Essa possibilidade que o Brasil oferece é só para estudantes colombianos? A outros estudantes da América Latina? Se aplica a outros estudantes da América Latina? Você não sabe? Como que funciona? É aberto para todo mundo, mundo. Qualquer pessoa de qualquer país pode aplicar. Tanto que eu tenho uma amiga ela mora em Toulouse aqui. Eu conheci ela fazendo doutorado. Ela fazia doutorado comigo. Eu não sei porquê. Eu acho que ela tinha um namorado peruano. Aí depois ela decidiu mudar para o Brasil, mas ela é francesa. Ela mudou para o Peru. Terminou a graduação em física, mudou para o Peru, começou a dar aula de física lá, acabou o relacionamento por X razão, e ela decidiu continuar os estudos. E ela fez seu exame unificado de física, enviou os documentos e foi aceita. Então, uma das coisas boas, por exemplo, eu vim de uma cidade pequena. Não é tão pequena, mas assim, em comparação com, sei lá, São Paulo ou as grandes capitais europeias, é uma cidade pequenina. O bom de você viver essa experiência é que você vai conhecer muita gente de fora. E quando eu cheguei no Brasil, que é um ponto que eu gostaria de falar depois, que eu acho que são aqueles, eu não sei como falar em português, mas no inglês você fala tricks of the trade. São aquelas coisas que ninguém te fala, mas você tem que saber. Então, quando eu cheguei no Brasil, eu não falava nem português, nem inglês. Então, horas bolas. Eu só podia falar com latino-americanos, hispano-falando. Mas, assim, também não é requisito pelo menos não era na minha época, não é requisito falar português quando você aplica para essa bolsa de estudo. Porém, assim, se você fala espanhol, não é tão difícil. Assim, gente, não dá para entender. Se alguém falar para você que sem falar português você vai entender, você não vai entender. Mas só vai. Você vai no ritmo e aí resolve. Em alguma hora você pega. Ou talvez não, mas vai. O inglês, gente, fundamental. Eu recomendo para todo mundo. Faça uma aula de inglês, estude sozinho, faça Duolingo, Babbel, sei lá, o aplicativo que você goste. Mas, gente, o inglês é fundamental. É tão fundamental quanto a sua carreira profissional. Você precisa dos dois. Principalmente se você faz ciência. Não dá para viver sem inglês. Não dá. Se te falam que dá, é mentira. Aí, bom, beleza. Qualquer um pode aplicar. Eu apliquei, passei. Eu fiz meu mestrado e meu doutorado na Universidade Estadual de Campinas, no estado de São Paulo. Não na cidade, mas no estado. Bom, quando eu fui lá, eu devo confessar que no começo foi um pouquinho duro, principalmente pelo idioma. Eu nunca tinha saído da Colômbia. E, sei lá, quando você vai de um lugar intermediário, porque a universidade onde eu estudei não era ruim, mas essa universidade no Brasil, eu acho que é uma universidade muito boa. Então, tipo, você chega na pós-graduação com alunos de todo lugar do mundo e às vezes tem uma preparação melhor ou diferente da sua. Aí, então, eu acho que todo mundo precisa passar por um período de adaptação, tanto pessoal quanto profissional. Você precisa se adaptar a esse novo ambiente, a essas novas exigências, mas meu conselho para todo mundo: esteja sempre de mente aberta. Para de ver um problema nas coisas. Até hoje não consigo entender. Quando muitas pessoas aqui, agora que eu já fui para vários lugares, pessoas me falam: você não sente saudades da comida colombiana? Você não sente saudades da comida do Brasil? Você não sente saudades da Polônia, do Canadá, sei lá, da Dinamarca? Ou da comida de... Calma que a gente ainda não falou que você já trabalhou na Polônia, no Canadá, na Dinamarca. Mas sim, continue. Mas aí me falam sobre a comida e eu sempre, ou sobre as pessoas, eu sempre falo: gente, mas é uma coisa de se adaptar. Cada vez que eu vou para um lugar novo, eu tento me adaptar a esse lugar, de pegar a cultura, as coisas. Gente, por exemplo, na Colômbia, a gente come muito arepas, por exemplo. Aí eu cheguei no Brasil. Aí não tem arepas no Brasil. Aí, gente, claro que eu sinto saudade de comer arepa, alguma coisa, mas também não é o fim do mundo. Tem feijoada. Você pode começar a amar novas coisas. Aí, por exemplo, quando eu morava na Polônia, eu achava muito bizarro que eles fazem tudo com... o que é o nome disso? Repolho. Tudo é com repolho. Tudo é com repolho. Eu já não aguentava mais o repolho. Gente, mas teve uma hora que eu sou embrace the culture, não? E aí foi. E eu recomendo, para sua vida ser um pouquinho mais tranquila,
Quando você for a um novo lugar, tente também se adaptar a esse novo lugar. Não se feche. Eu acho bom você se juntar. Por exemplo, se você for, você vai encontrar outras pessoas da sua nacionalidade. E o mais provável é que eles sejam seus amigos e as pessoas com que você passa a maior parte do tempo. Mas não se feche à possibilidade de conhecer outras pessoas. Principalmente se você quer aprender a língua do lugar. Porque é o único jeito. Então, eu fiz meu mestrado e meu doutorado no Brasil. Eu fiz o exame unificado 2 vezes, tanto para o mestrado quanto para o doutorado. Não precisa, com uma vez é suficiente. Só que a primeira vez que eu fiz, a minha nota não era... Eu não tinha certeza com minha nota que eu ia conseguir bolsa no doutorado. Aí eu fiz de novo. Você pode fazer quantas vezes você quiser esse exame. Aí a maior nota é a que fica. Aí o doutorado também foi outra experiência boa. E aqui eu queria contar uma experiência pessoal minha, de novo, que é sobre isso das reclamações. Você tem 2 opções na vida sempre, ou você reclama ou você aceita. O problema é que se você reclama, em algum momento você vai ter que aceitar. Pelo menos onde eu estudei, você tem 3 tipos de... Deve ter mais, mas eu conheço 3 tipos de bolsas que os estudantes recebem quando chegam lá para fazer a pós-graduação. Uma bolsa é da CAPES, outra é a CNPq e a FAPESP. Com muita diferença, a FAPESP é a melhor. Mas assim, ela é muito melhor. Eu não sei como seja nas outras áreas do conhecimento, mas se eu vou falar pelo menos na física, eu acredito que deve ser igual nas exatas. Se você quer continuar uma vida acadêmica, você precisa de um bom currículo. E isso aí pode parecer, sei lá, clichê, ou que todo mundo... Mas, gente, você precisa de um bom currículo. E o bom currículo é fundamental no momento de você procurar um emprego, um pós-doc ou um doutorado fora. Por quê? Porque, assim, o currículo é importante e as conexões são importantes, mas elas precisam ir juntas. E eu vou falar um pouquinho depois também. Se você começou com o pé esquerdo, também não é o fim do mundo. Eu vou contar a minha história e vocês vão ver. Eu tenho várias histórias de momentos que eu já me parei e falei, gente, quem diria? Quem diria? Mas enfim, eu vou contar 2 casos depois que me deixaram bastante... Que eu lembrei e falei, gente, como diria a Susana Vieira, dei a volta pro... Então, tá vendo? Eu peguei as referências do Brasil também. Mas aí, que era o que eu tava contando? Ah, sim, tem essas 3 bolsas. E quando eu tava no mestrado, por alguma razão, não sei, deve ser o destino, tinha vários prédios onde os alunos de pós-graduação ficavam. Tinha um prédio particular onde todas as pessoas hispanofalantes estavam. Você chegava nesse prédio e ninguém falava bom dia, era buenos dias. Eu fiz meu mestrado ali. Só que na hora de eu passar para o doutorado, eu falei, gente, eu não quero ficar aqui, eu quero ficar mais perto das pessoas que trabalham coisas similares com as minhas, e eu queria me juntar mais com os brasileiros, que eu queria melhorar meu português também. Tava complicado, sabe? Eu falava aquele portunhol que as pessoas entendiam, mas... E eu pedi para meu orientador da época, para ele me conseguir uma vaga numa salinha onde ficavam só os alunos da matéria condensada. Minha especialidade em física é física da matéria condensada. Fiz meu doutorado nisso. Então, eu fui lá naquela salinha e a vantagem, entre aspas, é que naquela salinha só tinha alunos, só tinha brasileiros, e a grande maioria dos meus colegas, eles tinham bolsa FAPESP. E foi aí quando eu aprendi, por exemplo, com a bolsa FAPESP, você tem direito, pelo menos no doutorado, a fazer 1 ano de pesquisa fora, com tudo pago, e isso te dá... Por exemplo, seu doutorado é 4 anos. Então, se você faz esse ano fora, você ganha mais 1 ano de pesquisa, que você pode fazer coisas, você cria novos contatos. Aí você tem um negócio que chama Reserva Tech, que é um dinheiro extra que você tem para ir conferências em qualquer lugar, tanto no Brasil como fora do Brasil. As conferências são importantes porque é ali onde você vai mostrar seu trabalho antes dele ser publicado, e você vai conhecer as pessoas que possivelmente tenham dinheiro para te contratar. Isso é uma coisa que tem que entrar na sua mente. E é um problema que eu vi no Unicamp, com respeito, pessoas que estudam lá. A Unicamp é maravilhosa, mas eu acho que um problema que a Unicamp tem é que quando você termina... Não aconteceu comigo porque eu não fiz graduação lá, mas as pessoas fazem a graduação e elas entram na pós-graduação assim, tipo, você não sente a mudança entre o pré-grado e a pós-graduação. Todo esse período de mestrado e doutorado acaba sendo uma grande graduação. E o aluno nunca muda no cérebro o chip de ele já não é estudante, ele é um pesquisador. Eu acho que deve acontecer na vida de todo mundo um momento onde você pare de olhar o curso de mecânica quântica deveria ser dado assim. Vamos olhar aqui o currículo de mecânica quântica para tentar mudar. Vamos falar com o professor tal, que ele conhece a lista melhor e tal. E você começa a olhar para seus professores como colegas de trabalho, como possíveis colaboradores. Você vê quem é bom, quem é ruim. Pesquisador, por exemplo, na hora de você começar a fazer pesquisa, as 2 principais coisas que eu acredito que todo mundo tem que aprender logo. Primeiro, a lidar com a frustração. Não tem jeito, você vai se frustrar. Você vai ter um problema que não tem uma solução, não uma lista de exercícios, o professor sabe a resposta. Então, a primeira coisa é lidar com a frustração. E a segunda, essa aqui é um pouco mais difícil,
mas eu acredito que você precisa ser um pouco egoísta, porque orientador é que nem colesterol, tem do bom e do ruim. Você tem que pensar que aquele cara, ele já tem a vida dele feita, ele já tem uma posição fixa. Se você se dá bem no doutorado ou não, pode ser um problema para ele, mas será um problema infinitamente maior para você. Então, no momento de você escolher quem você quer trabalhar, minha sugestão pessoal, antes de olhar o CV maravilhoso do cara, fale com as pessoas que trabalham com ele. Escute o que as pessoas que trabalham com ele falam sobre ele. Mas não alguém que está começando, alguém que já tem tempo. Veja quantos dos seus estudantes continuam. Quantos conseguiram empregos, por exemplo, fora ou estão fazendo alguma outra coisa. Porque eu sei que pode parecer interessante trabalhar com computação quântica, com sistemas fortemente correlacionados, com as partículas mais elementais das elementais das elementais. Mas, gente, quando você tem 20 anos, você está mais aberto para o mundo e as coisas fazer. Quando o tempo vai passando, você precisa ser um pouco mais objetivo com sua vida. Eu acredito que você pode achar o meio termo entre coisas interessantes e coisas que te levam para algum lugar. Eu espero que meus colegas que trabalham em partículas elementares não fiquem putos comigo. Mas, assim, você também pode conseguir posições de trabalho e tal, sei lá, enfim, whatever. Não foi meu caso. Eu escolhi matéria condensada, primeiro porque eu queria uma coisa aplicada, e segundo porque eu sempre gostei de coisas interdisciplinares. E a matéria condensada é realmente aquele melting point entre a engenharia, a química e a física. Tanto que eu fiz meu doutorado na física, depois, durante meu doutorado na física, eu fiz um estágio no Canadá, na química, e agora eu estou aqui na França trabalhando no departamento de engenharia mecânica. Eu virei um engenheiro mecânico agora. Ontem estava falando com uns amigos e justamente me falaram isso. Nossa, cada vez que eu vejo você, você está num lugar diferente, tá? Seja outra coisa. E isso é uma coisa importante. Porque no momento você fala, eu vou fazer o que eu gosto, você sabe o que você gosta. Quando você acabou de entrar na faculdade, você acha que você gosta. Porque, pelo menos no meu caso, eu nunca tinha feito pesquisa. Eu só fiz pesquisa quando cheguei no Brasil. Então, eu não podia saber que eu gostava ou não de pesquisa. Mas uma coisa que eu aprendi durante meu caminho é que eu gosto de línguas. Eu gosto de aprender línguas. Mas eu não sabia, porque até meus 24 anos, eu fui para o Brasil com 24, eu só falava espanhol. Eu nunca teve a necessidade de aprender outra língua. Eu nunca pesquisei, eu fui atrás, e eu não gostava do inglês também. Eu não gostava do inglês. Aí, enfim. Mas quando eu cheguei no Brasil, assim, eu falava que eu não gostava do inglês. Eu não gostava das aulas de inglês. Porque o inglês é fundamental. Tipo, quando você conhece pessoas, e assim, você tem que pensar que, pelo menos, se você está na América Latina e você não está no Brasil, você realmente não precisa do inglês. Todo mundo fala espanhol. Mas quando você entra no mundo acadêmico e você acaba conhecendo pessoas da Índia, por exemplo, da China, do Japão, da Alemanha, da França, da Dinamarca. O ideal seria se você pudesse aprender todas as línguas do mundo, mas você não pode. Então, quando você não está no seu país e na sua língua, as pessoas esperam que você fale inglês. Acaba virando uma coisa fundamental. Então, de novo, minha primeira dica para todo mundo, aprenda inglês. Como, assim, que eu acho que também é fundamental. Eu venho de uma família que não tem muito dinheiro. Então, tudo que eu consegui com bolsas de estudo. E o inglês, eu nunca consegui fazer um curso de inglês porque eu não tinha como pagar aula de inglês. Primeiro, não tinha como pagar aula de inglês. Segundo, não tinha vontade. Eu lembro que quando eu fazia a graduação, surgiu na minha universidade, acho que as universidades têm esse negócio, eu não sou a favor, mas todo mundo faz o que melhor parecer, de dupla titulação. Não sei se esse é o nome em português. Você tem uns 70% de uma faculdade, você pode fazer a outra. Aí todos os meus amigos na Colômbia, porque eu não sei quantas as pessoas que vão me escutar, elas se perguntarão o que um físico faz, além de dar aula na escola. Gente, eu não dou aula. Tenho 13 anos que eu não dou aula na escola e eu sou de física para dar aula, mas essa é outra história. Beleza, todos os meus amigos, quando apareceu esse negócio de fazer, na Colômbia, de fazer 2 titulações, todo mundo escolheu engenharia mecânica, ou alguma engenharia, né? Se a física não der certo, eles viravam engenheiros e continuavam com a vida. Mas um dos meus amigos, eu sempre lembro disso na minha cabeça, porque para mim ele foi um visionário. Todo mundo criticou ele naquela época, mas para mim ele foi um visionário. Ele escolheu licenciatura, que para dar aula, né? Licenciatura em línguas estrangeiras. Por quê? Porque ele não tinha dinheiro para pagar um curso de inglês. Mas ele podia se inscrever no curso de línguas estrangeiras e aprender inglês, alemão e francês. Gratuitamente, né? Fazendo aulas e tal. E ele fez física e fez a metade do curso de línguas estrangeiras. Por quê? Porque ele não queria o título. Ele não queria outra profissão. Ele queria ser físico. Só que, nas horas vagas, ele estudava inglês, francês e alemão. E ele agora tá no... Eu acho que ele tá no Max Planck. Acho que é de Stuttgart, que é a de matéria condensada. Tá só fazendo parênteses, caso a pessoa não conheça, Stuttgart é no sul da Alemanha. É perto da fronteira com a França. Mas é que o Max Planck é um grande instituto alemão de investigação, mas ele de pesquisa, mas ele tem
por exemplo, cada cidade tem um Max Planck, mas ele é especializado em alguma coisa. Então, minha sugestão, se você não tem dinheiro, você pode tentar, por exemplo, as universidades públicas, você pode ir nas aulas das outras faculdades gratuitamente. Vai lá, faz amizade com as pessoas que estão estudando isso, que você precisa de pessoas para falar, pessoas para se comunicar. Sempre há uma solução. Mesmo que você não veja ela, sempre há. Ela só precisa de você se esforçar, se dedicar e sacrifício. Assim, às vezes é mais justo para umas pessoas que para outras. Voltando para quando eu mudei para essa salinha, que eu saí do prédio da América Latina, como eles chamavam, para essa salinha da matéria condensada, eu conheci um grande amigo meu, agora ele é professor lá no Brasil. Ele estava fazendo a graduação na época que eu cheguei lá para fazer o doutorado, e ele falava um inglês perfeito. E ele me falava que ele dava aulas de inglês. E eu falei para ele, mas você aprendeu inglês como? Ele falou, não, é que quando eu acabei a escola, meu pai me mandou para o Reino Unido para eu ficar 1 ano e meio lá e aprendi inglês. Mas aí eu só fiquei 1 ano na Inglaterra, porque fiquei chateado, aí meu pai me mandou para a Alemanha 1 ano também para eu aprender alemão. Sim, por quê? Nem por que não? Então, nossa, eu falei assim, e quando eu cheguei no Brasil em 2014. Então, todo mundo falava pra mim que o Brasil teve a grande época, e tanto se ouvia na TV também, a grande época no Brasil foi antes de 2014, que era quando o Lula estava na presidência. Eu não sei, assim, não vou entrar em política, mas parecia que era muito bom, pelo menos para a educação, e abriram muitos federais e tal, mas tinha um programa particular que se chamava Ciências Sem Fronteiras, que era alunos de exatas, eles podiam escolher, em algum momento da sua faculdade, eu acho que era no segundo, terceiro ano, eles podiam escolher um lugar do mundo onde eles quisessem estudar, e o governo brasileiro mandava os estudantes para lá, para ficar 1 ano e meio para você aprender a língua e aprender de uma universidade de elite, com tudo pago. Gente, isso é uma faca de dois. Esse programa foi cancelado porque deu errado. Isso é uma faca de dois gumes. Ou você faz, como costumava eu ouvir falar no Brasil, turismo sem fronteiras, porque o problema é que eles não exigiam nada para você, de você mostrar que tinha feito e tal. Aí você manda uma pessoa de 20, 21 anos para um outro país morar sozinha com dinheiro. Gente, a receita para dar errado também é grande. Mas enfim, teve muita gente que aproveitou. E meus amigos que faziam física, eu conheci muitos que tinham feito isso. Então eles tinham ido para Noruega, tinham ido para, sei lá, Austrália, tinham ido para, sei lá, na França. Então eles falavam outras línguas. Eles tinham um currículo melhor que o meu, porque tinham vivido essa experiência. E eu tava lá, gente, com o meu inglês zero, o meu português em B1 e minha bolsa CAPES. A grande maioria dos meus amigos tinha FAPESP e eu tinha CAPES. Que assim, no dia a dia, você não vê a diferença, porque você não vê as contas bancárias deles. Mas, por exemplo, eles ganhavam pelo menos 1,5 mais do que eu. Só nisso já estava diferente. Cada ano eles tinham reajuste. Eles tinham direito a fazer 1 ano fora. Chegou um momento do meu doutorado que eu via meus amigos indo, voltando. Tipo, 1 ano fora, depois ia outro ano fora, outro ano fora. E chega um momento que você pensa, gente, mas... E a bolsa que eu tinha, ela não me dava essa possibilidade. Porque funciona de um jeito diferente. Também existe essa possibilidade por 6 meses, mas é mais difícil, mais concorrida. Mas se você tem a FAPESP, conseguir a FAPESP é mais difícil, mas quando você tem, fazer essas coisas é mais fácil. Mas eu não queria ficar para trás. E então, eu não sabia o que fazer. E assim, você tem 2 opções. Se você reclama, você procura alguma coisa. Foi aí que, eu não lembro porque foi que eu vi, eu acho que alguém me comentou que tinha esse programa no Canadá, que eu recomendo para todo mundo. Qualquer pessoa da América Latina, a Isotília foi com esse programa também. A gente se conheceu graças a esse programa. O programa se chama... Nossa, o nome é francês dele, mas em inglês eu acho que... Em inglês é Emerging Leaders in Latin America Program. ELAP. Esse aí. Esse é ELAP. Depois a gente coloca na descrição do vídeo quando estiver pronto. Aí esse programa abre uma vez por ano. E assim, o que você precisa para aplicar são 3 cartas de recomendação. 3 cartas. Uma do seu orientador do Brasil, uma do professor do Canadá que vai te receber e outra a sua de motivação. Essa será a única coisa que será olhada. Se eu pudesse, gente, eu juro para vocês que eu faria uma talk inteira, um workshop sobre o que escrever nessas cartas, porque pelo amor de Jesus... Vamos fazer? Fica a ideia. Eu ajudei um amigo meu, porque eu falava, gente, mas o fato foi que eu vi esse programa e eu comecei a pesquisar, comecei a procurar vídeos no YouTube, coisas, e achei vídeos muito bons. Tem um vídeo de uma garota brasileira que eu acho muito bom, eu não sei se posso fazer a promoção dela, eu nunca curti um vídeo dela, mas eu acho ela a melhor. O canal chama Partiu Intercâmbio. Gente, eu entrei naquele canal dela e eu segui todas as recomendações. Ela tem vídeos inteiros sobre como aplicar, como escrever uma carta de recomendação. Eu deveria seguir o canal dela? Deveria dar like? Deveria, mas não fiz. Mas eu vi todos os vídeos dela, todos. Eu comecei, porque qual é o problema? Esse programa, que a tradução dele seria Os Líderes Emergentes da América Latina, é para todo mundo na América Latina e o programa inclui graduação, mestrado e doutorado. Então,
qualquer pessoa que queira se inscrever pode se inscrever sem pagar nada, só escrevendo 3 cartas. Então você já imaginará a quantidade de pessoas que vão se inscrever. Então eu falei, eu posso tentar lá, por que não? Quando você vai tentar alguma coisa, primeiro tá aquela coisa, né? Você tem que pensar que você vai conseguir. Isso é a primeira... Mesmo que você não consiga, você tem que pensar que vai conseguir. Você tem que pensar que vai ter sacrifícios que você vai ter que fazer. E você tem que se mover com inteligência. Você tem que ser um pouquinho mais, sei lá, saber por onde se mexer. E eu lembro que eu comecei a ler as informações desse programa e a maior crítica era que as pessoas estavam indo para lá para aprender inglês ao invés de ir para fazer pesquisa ou para tomar os cursos. E o objetivo do programa é você aprender coisas lá e trazer para seu país. Esse é o objetivo do programa. Não é para você ficar no Canadá, não é para você depois se estudar no Canadá. Isso pode acontecer, mas não é o objetivo. O objetivo é você ir e voltar. Tanto que o máximo que você pode ficar são 6 meses. Eu acho mais fácil fazer para mestrado e doutorado, mas você pode fazer na graduação também. Eu vou contar minha experiência no doutorado. Então, eu comecei a assistir os vídeos dessa menina, comecei a procurar todas as informações que eu podia, e eu conheci alguém da Universidade de Campinas que tinha ganho o programa. Então, ele compartilhou comigo as cartas de recomendação que ele escreveu, ele compartilhou comigo, tipo, como fez o processo, e eu aprendi muito de como fazer. Tá tudo detalhado lá no site, mas o site tá ou em inglês ou em francês, porque no Canadá, a província do Quebec é francófona, eles falam francês. Então, assim, é esperado que se você vai para lá, ou você fala francês ou você fala inglês. Você fala inglês, né? Vamos colocar assim, você fala inglês, né? É o esperado. Aí, eu vi esse programa e eu falei, gente, eu quero ir, porque todos os meus amigos estão indo fora e eu não estou indo para lugar nenhum, e eu quero ir também, eu quero melhorar meu currículo, eu quero virar um pesquisador como ele. E no pós-doc no Brasil, eu falei, se eu faço pós-doc no Brasil, eu quero fazer pós-doc na FAPESP. E meu orientador tinha me falado que parece que estava tendo tomara meu orientador não fique bravo comigo, que estavam fazendo um recorte na FAPESP de dinheiro e tal, e eles estavam procurando muitas desculpas para não dar bolsa. Tipo, eles não falavam que não tinham dinheiro, mas procuravam qualquer desculpa para não dar. Tipo, as notas na pós-graduação são por conceito. O maior é A, o menor é D. Então, se você não tinha todos os seus conceitos em A, quer dizer, todas as suas notas não eram no máximo, digamos 10, eles já não te davam a bolsa. Ou, por exemplo, às vezes reclamavam que você não tinha experiência no estrangeiro. E eu lembro que eu falava, gente, vai ser muito sacanagem, porque a bolsa que eu tenho, ela não me deixa fazer uma coisa fora. Eu não tenho dinheiro para pagar por mim mesmo uma coisa fora. Então, eu vou fazer como? Aí eu vi essa bolsa do Canadá, e quando eu li esse negócio, que o maior problema que eles estavam tendo era que as pessoas iam lá para aprender inglês, ao invés de fazer pesquisa e tal, eu falei, esse vai ser um ponto que eu vou usar a meu favor. Eu falei, eu vou pro Quebec. Eu vou pro Quebec. E eu falei assim, você tem que se preparar para tudo. Assim, nesse canal de Partiu Intercâmbio, a menina fala muito bem de todas essas coisas. Tipo, mesmo que você vai com uma bolsa e tudo, você tem que se preparar com um pouquinho de dinheiro, com algumas coisas que você tem que fazer. Você tem que se preparar para fazer seu intercâmbio. E eu falei, eu vou aplicar, assim, a convocatória é uma vez por ano, e eu lembro que eu soube do programa em 2017. Aí eu decidi pessoalmente, já para mim, que eu ia fazer essa aplicação em 2000, tipo, eu ia começar a me preparar em 2018 e eu ia aplicar em 2019. Por quê? Porque você aplica, mas você só vai no ano seguinte. Você pode ir no mesmo ano, mas você só vai no ano seguinte. Então, a bolsa de doutorado no Brasil são 4 anos. Então, o governo vai te pagar 4 anos. E a bolsa que eu tinha, eu ouvi casos que a FAPESP lá deixava, mas a bolsa que eu tinha, ela não te deixa você ter 2 bolsas. Então, não ia ser como uma FAPESP, que quem ia para fora, ela ganhava esse tempo que estava fora para continuar no doutorado. Se eu ia para o Canadá, durante meu doutorado, eu não ia receber minha bolsa do Brasil e eu ia perder esse tempo aqui no Brasil. Eu pensei assim, meu doutorado acaba em fevereiro de 2020. E eu posso aplicar em 2019 e a máxima data que eu posso ir para o Canadá é fevereiro de 2020. Então, eu vou aplicar na convocatória de 2020 e se eu sou aceito, eu só vou em fevereiro. Você pode ir entre junho e fevereiro. Você pode escolher quando você vai. Gente, essa bolsa é maravilhosa. Ela paga tudo. Paga a passagem de avião, paga o visto, paga tudo. Só que, qual é o problema? Eles te pagam quando você chegar lá. Então, você precisa fazer ou começar a guardar, você precisa se preparar. Mas então, a primeira coisa que eu falei foi, eu vou pro Quebec, porque às vezes eu tenho momentos de doideira. Eu falo, vou fazer, e aí depois se eu já tô no caminho, já sou.
Eu vou pro Quebec. Eu tô aqui pensando, por que eu só te conheci no Quebec? Eu tinha que ter conhecido antes, né? Pra você me dar umas ideias. É loucura total. Aí eu falei, eu vou pro Quebec e quer saber? Eu vou aplicar para uma universidade, porque no Quebec também tem universidades que falam inglês, mas eu vou aplicar para uma universidade francófona e eu vou falar que eu falo francês. Gente, não falava nem inglês eu falava. Mas assim, isso foi em junho de 2018. Então eu precisava uma carta do meu orientador, que eu já tinha, porque ele ia me dar a carta, querendo ou não, mesmo se ele não me desse eu ia escrever e ia falar que ele deu. Precisava uma carta minha, que também eu ia escrever, só que você precisa uma carta do professor do Canadá que vai te receber, que ele aceita fazer a pesquisa com você e tal. Pra mim, essa foi a parte mais difícil. Pra mim. Pra você? Mas, por exemplo, eu conheci muitos amigos, por exemplo, a Isotília e eu temos uma amiga em comum, a Geandra, e ela, tipo, essa parte não foi difícil pra ela, porque já tinha conexão feita. Sim. Então, às vezes, você tá... Mas no meu caso, eu tô falando de zero, gente. De zero. Eu não conhecia ninguém no Canadá, eu não conhecia nada. E eu comecei a escrever no Google, Universidades do Quebec. Gente, a única universidade do Quebec que eu conhecia era a McGill, que essa universidade é famosíssima. É tipo, que assim, você ouve falar o tempo inteiro. Mas eu falei, gente, aí eu procurei na McGill, na física, procurei os professores do departamento de física, eu trabalho com matéria condensada computacional. Então, eu entrei lá e procurei quem fazia matéria condensada computacional parecida com o que eu fizesse. Gente, não achei ninguém. Aí eu falei, deixa eu ver outra universidade. E McGill é anglófona, né? McGill se fala inglês. Aí eu vi um cara e falei, bom, esse pode ser. Aí eu peguei o e-mail dele. Isso aqui é uma coisa fundamental. Quando você vai escrever um e-mail para alguém que você, por exemplo, que você está interessado em trabalhar com essa pessoa, gente, isso vale para tudo. Quando você procura postdoc, quando você procura emprego, todo e-mail que você envia tem que ser personalizado. Você tem que mandar um e-mail específico para essa pessoa. Não manda lista de e-mail. Você tem primeiro que falar o seu nome, o que você faz, não mais de 2 linhas, o que o cara faz. Você tem que mencionar os artigos que o cara publicou, o que você tem interesse e como isso está relacionado com o que você faz. Você tem que ser capaz de escrever tudo isso em no máximo 5 linhas. Lembre-se que todo mundo está ocupado, ninguém tem tempo para falar. E assim, gente, não entre em detalhes da sua vida pessoal. Ninguém quer saber se você tem problemas ou não, menos essas pessoas que não te conhecem. Lembre-se, assim como você está aplicando para aquele lugar, tem mais 400 pessoas aplicando. Então, seja curto, seja específico e pelo menos mostre interesse na pessoa. Eu lembro que eu procurei mais 3 universidades e, sei lá, toda vez que eu entrava no departamento de física, a gente não tinha nada parecido com o que eu fazia, aquele. Aí eu falei, mas peraí, deixa eu ver aqui no departamento de química, né? Igual alguém faz fisicoquímica. Aí eu descobri a Universidade de Sherbrooke e eu vi o nome do professor que foi meu futuro orientador no Canadá e eu vi, e ele trabalhava com vidros. Eu trabalho com vidro, que, sei lá, só para deixar claro, gente, vidros não é tipo aquele vidro, é também um vidro, mas vidros são sólidos cujos átomos não são ordenados, eles estão desordenados. Isso é um vidro. Aí, só que eu trabalhava com vidros metálicos e ele trabalhava com polímeros. Mas eu falei, gente, A por B é qualquer coisa. Aí eu peguei alguns artigos dele, li os artigos e agora tem o ChatGPT, que eu acho que o ChatGPT é uma maravilha, mas naquela época não tinha. Gente, eu peguei e escrevi todos, assim, tipo, li os artigos dele, relacionei com minha pesquisa e mandei um e-mail para ele contando por que eu queria ir, o que ele fazia, o que eu fazia e o que eu esperava. E que eu queria aplicar para o governo canadense me pagar. Não para ele me pagar, senão para o governo canadense me pagar. E eu peguei tudo, coloquei no DeepL, que é uma versão de tradução, tipo Google Translator. Copiei em espanhol, ele traduziu o francês, eu copiei no francês e mandei para ele em francês, como se eu falasse francês. Gente, zero. Eu mandei o e-mail e eu acho que aos 2 dias ele me respondeu. Prazer, René, encantado. Conta comigo, me diga o que você precisar, que eu tô com vocês. Me diga o que exatamente você precisa e você pode vir trabalhar aqui. Me manda seu CV e alguns artigos seus para ler. Assim, se você não tiver artigo, você conta o que você tá fazendo. Mas se eu tinha um artigo na época, eu mandei. Aí eu falei, fodeu. Porque ele, assim, eu tô contando, mas ele mandou aquele e-mail em francês, né? Porque eu tinha escrito em francês, ele me escreveu em francês. E eu falei, fodeu. E agora eu faço o quê? Eu falei, gente, não pode ser tão difícil aprender. Aí eu baixei o Duolingo, comecei a ver. Gente, é impossível, que língua tão horrorosa. Mas enfim, aí eu falei, beleza. Aí eu comecei a estudar, lembro que eu comecei a estudar, fazia o Duolingo todo dia. Eu comecei assim, eu procurei um jornal do Quebec, da cidade que eu ia, que era Sherbrooke, e eu tinha reservado 2 dias, eu acordava cedo todo dia, então eu comecei a universidade às 6 da manhã. Então eu falava que das 6 às 8 eu só ia estudar francês. E eu fazia das 6 às 8 eu só estudava francês, e depois fazia minha pesquisa ou o que eu quisesse fazer. E das 6 às 8 era perfeito porque não tinha ninguém. E eu tenho um problema, não sei se vocês já perceberam, que eu não consigo parar de falar. Então se alguém falar comigo, eu não vou calar a boca. Então esse horário era perfeito porque não tinha ninguém.
Ou eu estudo francês, ou eu estudo francês. E assim, eu acredito que deve ser como qualquer outra língua, ela tem suas exceções, e se você procurar na internet, você vai ver todo mundo falando, nossa, no francês, tudo é igual, você fala, sei lá, vidro do mesmo jeito que você fala verme, você fala sangue do mesmo jeito que você fala sem. Tudo bem, gente, é assim, mas sua língua também tem esses problemas, todas as línguas têm esses problemas. Então você tem que colocar o chip de que você vai aprender. Aí eu comecei a estudar sozinho muito, e esse é o meu conselho, é o jeito como eu aprendo língua, como eu aprendi francês, como eu aprendi português, como eu aprendi inglês. Eu não sou uma pessoa de cursos, eu não consigo fazer, sei lá, tem gente que consegue, eu não consigo. Então eu gosto de estudar por mim mesmo. Então eu estudava francês, se fazia, lia. E gente, uma coisa importante, você não pode se enganar com... Assim, se você quiser enganar os outros, engane. Mas eu já vi tanto isso de pessoas que aprendem 3, 4 palavras em francês. E aí você tá com seus amigos e fala essas 3 ou 4 palavras que você fala. Aí todo mundo fala, nossa, como você fala francês? Gente, você não fala. Entra no YouTube, coloca algum tópico que você gosta em francês. Coloca um nativo a falar ali. Um youtuber. Eles que falam super rápido. Coloca um youtuber. Não alguém que tá ensinando francês que vai falar bonjour, on va parler sur ça. Não. Pega alguém que vai falar para os franceses. E que vai falar com gírias, tudo assim. Vai falar sem dó. E escuta. E veja quanto você entende do que a pessoa está falando. Se você não entende nada, esse é seu nível de francês. Vai ser assim quando você for. Fica esperto, você vai se testar. E eu fazia de tudo. Eu comecei a assistir vídeos no YouTube que eu não entendia nada. Só que você vai treinando o seu ouvido. E, por exemplo, aconteceu com o português também. Você tem diferentes formas de aprender. Então, você tem aquele momento passivo onde você pode ficar ouvindo vídeos para melhorar a sua escuta. Você pode escrever também. Eu tenho um blog. Bom, meu blog surgiu depois, graças a Sotilha. Aí, o blog, porque você precisa praticar sua produção escrita. Quando você está aprendendo, é mais difícil. Você tem amigos que falem a língua, né? Por exemplo, eu teve a sorte que na Unicamp tem muito francês. Uma coisa impressionante, gente. Parece uma colônia francesa lá. Aí, eu procurava gente, qualquer pessoa que eu pudesse ver, mesmo que não fosse meu amigo, se eu sabia que ela falava francês. Gente, eu fiz amigos congoleses, fiz amigos senegaleses, fiz amigos haitianos, fiz amigos belgas, franceses, quebecois. Todo mundo que falasse francês era um possível target para mim. Assim, mas eu tava doido. Se vocês falassem com meus amigos daquela época, eles não me deixaram mentir. Eu tava muito insuportável naquela época, porque pra mim tudo tinha que ser francês. E só que eu melhorava, mas chegava uma hora que eu não tinha contato pra... Assim, aí só para colocar em números, imagino que esse vídeo será, as pessoas que verão serão brasileiras, elas vão me entender. Eu ganhava R$2.200 por mês e eu pagava R$700 de aluguel. Mas eu precisava aprender francês porque eu queria ir para o Quebec. E assim, eu já falei que os cursos não funcionam para mim. O que eu escolhi fazer foi que eu ia estudar tudo que eu podia, ia pagar 1 hora de aula particular, e por aula particular era eu e a pessoa, e nessa aula eu só ia falar e ia perguntar minhas... Assim, você pode fazer do jeito que você quiser, mas eu queria uma pessoa nativa que não falasse nem português, nem espanhol, nem inglês. Eu queria uma pessoa nativa que só falasse francês, que eu fosse obrigado a falar francês ou a ser senha se ele não me entendesse. O que eu fiz? Você pode procurar, deve ter alguém, mas eu procurei no iTalk. Deve ter outros aplicativos, mas o iTalk, ele é legal porque ele tem uma opção que chama professor, são professores e tutor comunitário. Geralmente, tutor comunitário é uma pessoa que não tem formação em línguas, mas ela vai te oferecer uma conversação de 1 hora por um preço, num horário que você consegue. Você pode procurar ali. Tem todas as línguas, tem todos os países, os acentos que você quiser. Então, eu lembro que eu gostei muito de uma professora, ela é daqui da França. Olha, naquela época eu não tinha chance de eu vir para a França, né? A França não estava nem na minha cabeça. Eu ia para o Quebec, minha gente. Aí eu achei uma professora francesa, e já todo mundo tinha me falado que o francês do Quebec é diferente. Aí, mas eu falei, foda-se, eu vou pegar uma professora francesa, eu gostei dela, e eu sempre gostei muito de literatura e de história. E ela é professora de história. Eu falei, essa é que a aula de francês era 20 euros a aula. 20 euros, porque eu peguei uma professora da França. Assim, gente, pega um professor de algum país, tipo Haiti, um país do norte da África, talvez essa moeda compense mais, mas naquela época eu não sabia que esses países falavam francês. Tudo bem, todo mundo é ignorante em alguma coisa. Eu peguei essa professora e eu pagava 20 euros e eu não tinha dinheiro para fazer aula. Eu fazia 2 vezes por mês essa aula. Então, eu estudava que nem um doido. Todos os dias pegava vocabulário, pegava palavras, procurava vídeos na internet. Nossa, mas eu estava obcecado. E naquela época, eu lembro que eu teve uma... Eu não vou falar assim, porque tem pessoas que sofrem real, mas eu tenho uma pequena depressão, assim, por uma coisa que passou. Aí eu lembro que eu falei, cada vez que eu fiquei triste, porque assim, que eu tô trabalhando, e eu fiquei triste porque eu penso nisso, eu vou estudar francês. E eu fazia assim, cada vez que eu tinha um momento de depressão, eu estudava francês. Então era legal, porque eu ficava muito tempo deprimido, então eu estudava muito francês. E, bom, enfim, o fato foi que
eu acredito que depois de uns 6, 7 meses, eu tinha um nível muito bom de francês, assim. Não era uma maravilha de francês, mas era um nível razoável. Eu conseguia entender 60% do que as pessoas falavam e eu conseguia ler a maioria das coisas. E, bom, beleza, chegou o momento de escrever as cartas. Então, eu ia escrever minha carta em francês. Eu já tinha decidido que minha carta seria escrita em francês. Meu chefe do Canadá ia escrever a carta dela em francês. Assim, de vez em quando, assim, gente, não encham o saco das pessoas com isso. Se você mandou um e-mail para a pessoa e a pessoa não te respondeu, deixa passar. A menos que você realmente precise, não mande outro e-mail. Eu lembro que eu mandei um e-mail para ele, se ele podia me recomendar algum artigo para ler, ele não me respondeu. E passava, eu acho que passou 1, 2 meses e eu precisava pedir a carta. Aí eu falei, de novo, desculpa, eu tô escrito de novo, mas está chegando o tempo, eu preciso que você escreva uma carta e tal, tal, tal. E aí ele me respondeu com a carta e o e-mail e os artigos que tinha pedido. Gente, não sejam insistentes, porque as pessoas, elas enchem o saco muito rápido. Então você tem... Posso fazer um parênteses? Eu também não acho errado, mas nesse mundo acadêmico é muito comum e até às vezes a gente oferece, já manda a carta meio escrita, já manda um rascunho da carta, porque isso poupa um tempo do orientador. Olha, orientador, fulano, preciso de uma carta sua. Olha, que já anexei mais ou menos o que eu quero que você escreva aqui, esse rascunho, esse exemplo. Só muda alguma coisa se você tiver muito a favor ou contra. No meu caso, eu escrevi as 3 cartas, porque meu orientador do Brasil falou que eu estava sem tempo e ele já estava meio bravo comigo porque ele queria que eu aprendesse inglês, certíssimo tá ele. E eu estava, em vez de aprender inglês, eu estava aprendendo francês. E ele já falava que o francês é tipo sânscrito, uma língua morta que ninguém vai falar. Gente, eu espero que as pessoas que estudam sânscrito não fiquem putos comigo. Era uma piada do meu chefe que não queria que eu estudasse francês. Aí, bom, beleza. O ponto foi que eu mandei um e-mail para ele falando que eu precisava uma carta e ele falou isso: você tem um modelo de carta que você quer que eu escreva? Aí eu fiz o quê? Eu escrevi a carta. Assim, gente, isso é uma parte difícil, mas você precisa pesquisar. São coisas que você precisa fazer e você precisa aprender a escrever sua carta. Por exemplo, a sua carta, que um parênteses que eu vou fazer, sua carta tem que ser fundamental. Que essa carta vai para um grupo de pessoas que não estudam o que você estuda, que não tem interesse no que você tem e que, assim como sua carta, eles provavelmente vão ler 5 mil, 6 mil, 10 mil cartas. Você tem que ser o mais específico possível. Eles falam que a carta não pode ter mais de uma página. Eu acho maravilhoso. Eu colocaria, não pode ter mais de uma página, não pode ter mais de 3 parágrafos. Então, nesses 3 parágrafos, você tem que falar, no primeiro, quem é você, de onde você vem, o que você estuda. No segundo, foi como eu fiz, por que você precisa ir para essa universidade particular no Canadá. E na terceira, o que você vai fazer quando você volte com o que você aprendeu no Canadá. Eu lembro que eu ajudei um amigo meu, que ele foi para lá, e ele ganhou também. E ele aplicou para McGill. E ele me mostrou a carta que ele tinha escrito dele a primeira vez. E ele tinha escrito que ele queria ir para McGill porque era o sonho dele. Porque quando ele era uma criança, ele sonhou com ir para McGill. Porque ele vem de lá embaixo e ele quer mostrar para as pessoas de lá embaixo o que a McGill, que a universidade lá acima pode dar para o mundo. E Rutherford tinha descoberto o núcleo do átomo em McGill. Eu li aquela carta e eu falei, mas isso aqui é bullshit. Se sua carta é a número 10.000, eu só vou ler as 2 primeiras e vou quebrar na hora, vou banear na hora. Eu falei para ele, não, deleta tudo, não serve para nada. Isso não serve para nada. A idade, né, Renê? Quando a gente... Assim, é difícil comparar momentos de origens difíceis com outras origens difíceis. Acho que nada é comparável. Mas nenhum de nós é rico. E leva um tempo para ver que tá tendo... Quem quer saber? Mas você tem que aprender isso. O fato é que... Porque esse ponto me marcou, do meu amigo. Aí eu falei, gente, essa carta que você escreveu não serve para nada. Ele não diz o que ele faz da pesquisa. Ele não diz os seus achievements acadêmicos. Ele não diz o que a universidade pode dar para ele... academicamente, tipo, como centro de pesquisa, e ele não diz o que ele vai fazer como conhecimento. Isso era na minha época de estudante, agora eu já vi cada coisa. Por exemplo, uma coisa que me surpreendeu daqui, não sei se seja igual lá, minha chefe aqui, ela é muito boa, mas ela é muito exigente. Ela e o grupo dela. E o outro dia, eles estavam olhando, porque tinha uma bolsa de postdoc, para eles dar para alguém. Várias pessoas se inscreveram para aplicar para essa bolsa. Eles não escolheram a nenhuma pessoa. Porque, não sei como seja, mas aqui, pelo menos, eles preferem perder o dinheiro, tipo, não contratar alguém, antes de contratar alguém que eles não consideram qualificado. Aí você pode falar para mim, mas é injusto. Me lembra como aqueles aplicativos de pegação, quando você vê o perfil da pessoa. O outro dia eu encontrei alguém que falou assim para mim, mas
as pessoas não se dão a chance de conhecer a outra pessoa, eles simplesmente vão para a esquerda. Gente, o aplicativo é feito para isso. Você faz a mesma coisa. É um cardápio de pessoas. A vida acadêmica é igual. Você já viu os CVs no LinkedIn? Como todo mundo faz maravilha? Como você sabe se essa pessoa faz ou não? Você não sabe, mas você também não tem tempo para ver. Por isso você precisa do networking. É por isso que você vai a conferências. É por isso que você vai a seminários. Porque as pessoas veem o que você faz e elas podem falar com você para testar quão bom você é o que você faz. E talvez ela não tenha dinheiro, mas se ela conhece alguém. Por exemplo, eu vim aqui na França porque antes daqui eu estava na Dinamarca e meu chefe da Dinamarca falou para minha chefa daqui: é ele que você tem que contratar. Mas olha que não sempre. Olha no Canadá, isso é um pouco realista na vida. Se você vai para uma universidade, você vai trabalhar com um cara e o cara não vai ter que te pagar do dinheiro dele para você estar lá. Você, em termos simples, vai ser um escravo dele. Ele vai poder te mandar, vai poder pedir coisas para você e ele não vai ter que dar um centavo do dinheiro dele para você. É muito fácil quando você quer ir para um lugar, eles não têm que te pagar. Só que quando eles não te pagam, que foi o meu caso na Dinamarca, eu fui para a Dinamarca com o meu salário da Polônia. Então, quando eles não te pagam, é minha opinião pessoal, forçar o dobro para mostrar que você é bom. Porque o cara não tá nem aí para você, você não tá custando para ele. Se você produzir ou não produzir, não é problema dele. Você não tá sendo pago. Quando eu tava na Dinamarca, eu trabalhava muito, mas muito. Assim, eu sempre trabalhei bastante, mas lá eu trabalhava bastante. Na hora de ele escolher, e eu só aprendi com o meu orientador da Colômbia, porque ele sempre me ensinou a ter a seriedade no trabalho. E ele sempre falava: eu quero que você seja o primeiro que chega no laboratório e o último que sai. Tem pessoas que vão me escutar e vão falar a toxicidade da vida acadêmica. Isso não é a vida que eu quero. É por isso que eu não gosto da academia. É um ambiente tóxico, é muito elitista, eu tenho que entregar minha vida àquele trabalho. Acorda para se lembra sempre 700 mais como você, que é verdade. Por exemplo, meus pais não tiveram dinheiro para me mandar para Inglaterra para eu estudar inglês. Eu tenho que aprender inglês em algum momento, que eu tô em desvantagem das outras pessoas. Então você sempre tem que mostrar aquilo que os outros não podem mostrar. Eu gosto muito, meu irmão foi o que falou isso para mim. Meu irmão, ele passou por um acidente muito grave e ele virou quadraplégico agora, ele no movimento das pernas e dos braços. E ele, nossa, ele é a pessoa com mais motivação que eu já vi na minha vida. E agora que eu fui visitar ele faz exercícios todos os dias de recuperação, de terapia e tal. E ele me fala: você não faz ideia o que eu faço, você tanto esforço, que já falaram para mim que eu não posso voltar a caminhar. Mas agora eu só quero fazer exercício para eu chegar onde nenhum outro chegou. Eu não tô pedindo eu andar de novo, eu só quero fazer mais que eu sou. Tipo, ele sempre, assim, se alguém chega na vida dele e corta a meta que ele tem, ele se impõe uma nova que leve ele a continuar trabalhando. E ele pode ficar na depressão: eu não vou me mover. Vou falar do caso do meu irmão, que realmente é um caso grave. Eu não vou me mover, eu não posso fazer nada. E aí entra na depressão. Eu admiro infinitamente ele por isso, que ele tem uma atitude incrível com a vida e ele todo dia se esforça por mais. E eu que tem que ser. É verdade. Bom, que as outras pessoas não trabalham 11 horas por dia. Bem, mas talvez, quando ele era mais novo, ele aprendeu as coisas que você não aprendeu. E você tem que se sacrificar em algum momento para conseguir alguma coisa. Que não é isso que eu quero. Beleza. Mas então não reclame quando o outro consegue, que se fez. Tudo na vida eu acho que é um meio termo. Mas quando eu ia para o Canadá, eu chegava na universidade às 6 da manhã e eu saía 11 da noite, segunda a domingo. Eu não tô pedindo para todo mundo fazer, as pessoas não precisam fazer, mas era o que eu fazia. E passei por momentos tristes, porque quando chegava ao fim do mês, eu não tinha dinheiro para comer, porque eu tinha gasto dinheiro na sala de inglês ou na sala de francês. Eu não tinha nada, não tinha dinheiro para comprar uma passagem para poder visitar minha família na Colômbia, que fica em casa. Eu lembro que muitas vezes meus amigos me davam dinheiro para eu comer, eles me davam dinheiro do bandejão. Eu lembro que o bandejão custava R$2, e eu me lembro um amigo meu, que eu gosto muito dele, ele tá na Alemanha agora fazendo doutorado, e uma vez eu lembro que eu cheguei na sala dele e ele falou: você pode me emprestar R$2 para eu colocar no bandejão para comer? E ele me deu 20. E eu falei assim: não, mas é só R$2, só para comer hoje. E ele falou para mim: e você vai comer como amanhã? Aí ele falou: fica com isso, você me paga quando cair a bolsa. E assim, quando era, e sempre me ajudaram, quando não era ele, era outro, porque quando as pessoas veem que você não tá, tipo, por exemplo, eu não tava sem dinheiro porque eu ia pra balada, eu não tava sem dinheiro porque eu ia fumar, eu não tava sem dinheiro porque eu ia, sei lá, fazer alguma outra coisa. Eu tava sem dinheiro porque eu tava investindo. Eu lembro que uma vez meu amigo falou isso pra mim: nossa, eu gasto tanto dinheiro e eu não vejo, por uma incerteza, porque eu não sei se eu vou ganhar essa bolsa pra ir pro Canadá. E ele falava: é que o problema é que você tá vendo isso como gasto, mas não é gasto, é investimento. E o fato foi que eu apliquei pro Canadá, eu consegui minha bolsa, que encaixaram exatamente com os 6 meses que eu terminei meu doutorado, e eu já comecei a procurar o postdoc, porque eu sabia que eu só tinha esses 6 meses. Se acabava meu dinheiro, não tinha como fazer. Então, eu lembro que naquela época eu comecei a procurar por vagas e eu vi a vaga do meu trabalho na Polônia. Porque quando eu terminei, quando eu fui para o Canadá, eu tinha mandado
mandado meus documentos para aplicar para um postdoc na Polônia, que era um centro de pesquisa que tinha sido criado e ia ser uma parceria entre a França, a Finlândia e a Polônia. Aí eu vi os comentários, a Polônia não tem nada, blá, blá, blá. Eu adoro a Polônia. Gente, qualquer pessoa que quiser ir para Varsóvia, fale comigo que eu dou as melhores recomendações. Uma das minhas cidades favoritas da vida, não vou falar minha favorita, porque minha favorita é Paris. Sotilha à minha espera que eu tô chegando. Nossa amizade é suspeita, então. Jamais, jamais. A gente se conheceu no Canadá, muito antes de tudo isso. Não, mas se eu tô indo morar lá. Calma que eu tô chegando. Aí, essa foi outra coisa, né? Uma das coisas que eu fiz para o Canadá foi aplicar em francês. Eu achei que ia ser mais fácil, porque menos pessoas... sempre vai pelo caminho menos transitado. Então, eu apliquei para a província do Quebec, porque era em francês. Eu não ia ter o problema que eles iam achar que eu ia aprender inglês. E segundo, porque querendo ou não, tem menos gente que fala francês que fala inglês. Então, menos gente vai querer ir lá. Só fazendo um parênteses, quando eu estava procurando vaga internacional de professor, eu acabei chegando a essa conclusão, porque eu falava francês, eu acabei chegando a essa conclusão, porque vai me candidatar a vagas na Austrália, Nova Zelândia, a Índia inteira está se candidatando, porque a Índia inteira fala inglês. Aplicar, né? Não é, mas não é. Esse era meu medo. Eu falava, gente, mas todo mundo fala inglês. E os que não falam vão. Então, tipo, se eu escolher uma universidade francesa, vai ter menos gente. É o que eu falo. Anda pelo caminho menos transitado. Olha, vai lá. Vai dar mais trabalho? Vai. Mas aí, beleza. Aí eu fui e eu apliquei para essa vaga na Polônia e eu passei a primeira fase. E depois vem aquela segunda fase. Acredito que todo mundo que vai procura um trabalho no exterior, vai ter que se enfrentar, que é a famosa entrevista. E a entrevista é em inglês. E quem não falava inglês, moi-même. E eu não falava inglês e eu tava no Quebec. E eu falava francês. Assim, eu fui pro Quebec em 2020, o célebre ano da Covid. E eu morava numa casa, acho que nós éramos 6, 7 brasileiros, um quebecois e um francês. Gente, coitado, tadinho. Eu peguei aquele menino, assim, tipo, eu não deixava viver ele. Ele não tinha... Mas aí eu conheci esse menino e a gente virou muito próximo. Foi legal. Eu conseguia falar com ele e ele me corrigia. Então, vocês têm que lembrar que eu pagava 20 euros por falar com alguém nativo em francês. Aí eu consegui alguém com quem eu falava gratuitamente. Mas assim, a gente virou amigos e até hoje a gente se faz... Porque aqui na França é super comum você se enviar cartões postais. Aí, por exemplo, eu sempre recebo cartões postais dele, ou eu envio, ou a gente a gente se enviava e-mails uma vez por mês, que eu achava muito bom, porque era um jeito de eu praticar. Que eu escrevia em francês e eu lia muito em francês. O que aconteceu? Depois do Canadá, eu vim para Polônia. Gente, assim, eu fui contratado, gente, eu passei a entrevista. Mas o que eu queria falar é que eu estava no Canadá, eu não falava inglês, porque lá eu falava francês ou português, e eu tinha aquela entrevista. Gente, e meu inglês era mas eu não falava nada de inglês. Nada. Assim, era uma coisa horrorosa. Eu era incapaz de assistir sei lá, era muito ruim meu inglês. Ou as pessoas falavam e eu não entendia. Aí, eu ia fazer a entrevista. Eu estava morrendo de medo, porque ia ter que falar do meu trabalho em inglês. Ia ter os poloneses que iam falar comigo em inglês, com o sotaque polonês, que eu não fazia ideia como era. E eu descobri que meu chefe é um finlandês. Gente, não sei se vocês já escutaram o sotaque finlandês em inglês. Sou Deus, viu? Sou Deus na causa. Aí, bom, beleza, eu fiz minha entrevista e eu comecei a falar. E em algum momento, não sei, eu acho que foi o destino, a comunicação cortou. Então, eu acho que eu fiz minha entrevista uns 20 minutos, eu só falei da minha pesquisa. Aí, na hora das perguntas, a comunicação caiu. Aí eu falei, beleza, tudo bem, a vida tem dessas, né? Eu não fui contratado, tudo bem. Outras oportunidades verão. Aí eles me mandaram uma mensagem, acho que foi em fevereiro. Aí em março eles me mandaram, a gente quer te contratar e você poderia começar a trabalhar aqui em junho. Deu um rolê horroroso de como foi, mas eu consegui a posição e eu fui para lá. Quando eu cheguei na Polônia, assim, para as pessoas que queiram saber, spoiler alert, eu não aprendi polonês. Se meus amigos polacos veem, eles não vão ver, mas caso eles vejam, uma grande desculpa, eu não aprendi polonês. Mas sempre que quando eu cheguei na Polônia, eu falei assim, se eu começar a estudar polonês, vai ser um problema, porque eu não vou aprender inglês nunca. Então, eu vou estudar inglês. Às vezes, no trabalho, isso é outra coisa importante, você se encontra gente com que você não quer lidar. E quando, na universidade, você é muito protegido, mesmo você não perceba, mas a universidade, ela mesmo não parecendo uma bolha sobre o mundo real, não é isso. Então, eu saí do campus da universidade e eu fui trabalhar numa empresa, fui trabalhar numa planta nuclear. Então, você sai do campus, você sai dessa vida universitária e você começa a ter uma vida laboral. E você percebe que tem gente com que você tentava trabalhar que você não gosta. Que tem gente que, por nenhuma razão, vai te tratar mal. Que tem gente que vai ser escrota, mas você não pode responder. E, gente...
não importa quem fale pra vocês, que não, que a vida é assim, que você tem que lutar. Gente, no trabalho, as coisas são diferentes. E eu passei por uma situação muito difícil, que eu não vou contar aqui, mas o fato foi que tinha um cara lá, um dos líderes da pesquisa, que ele encrencou comigo porque eu não falava bem inglês. E assim, já era um problema pra mim, porque eu via que quando eu falava com as pessoas não me entendiam. E eu não entendia elas. E esse cara já chegou a falar pra mim, assim, dentre as coisas que falou, primeiro que eu não podia dar uma opinião, porque eu tinha feito meu doutorado num país do terceiro mundo. E a outra que eu sempre falava era que o meu inglês era uma bosta. Que o meu inglês era uma bosta. Mas eu sempre falava, gente, por muito que eu queira melhorar, corrigir isso, eu não posso, de hoje pra amanhã, ter um inglês perfeito. Eu, graças a Deus, sempre tive bons amigos, mas eu passei um tempo assim, bom, não querendo falar com ninguém e sentindo que o meu inglês era uma bosta e com problemas de autoestima e tal. Enfim, meu inglês melhorou. Porque você mora em outro país, você tá com outras pessoas. Assim, minha sugestão, tem momentos em que esse processo de aprender qualquer coisa, ele satura a sua vida e você não quer mais. Mas mesmo nesses momentos, você tem que lutar e continuar. Uma coisa que... mas o ponto que eu quero falar foi que isso foi uma coisa que chegou um momento que fez que eu não quisesse aprender inglês. Eu já tava com um negócio. Aí eu falei, foda-se. Gente, esse negócio de sotaque, tira da sua cabeça. Você pode falar não tem problema nenhum se você falar com sotaque. O importante é a informação passar para as outras pessoas. Mas o ponto é que, recentemente, aqui na França, eu fui contratado na Universidade de Lyon como professor de inglês. Então, eu aqui, dava dando aula de inglês. E eu lembro que um dia eu me parei na aula e falei, gente... Depois de todas as humilhações que eu levei por não falar inglês, eu lembro que até a minha família me zoava que o inglês tinha que ser difícil, porque tinha a vida inteira tentando estudar e nunca aprendia a falar. E eu tava dando aula de inglês. E assim, meu inglês agora não é aquela maravilha, mas assim, eu diria que é como o meu português, assim. Eu falo com sotaque, mas acredito que todo mundo me entende. Assim, se você não me entender, não coloque nos comentários, porque magoa meu sentimento, tá? Aqui o francês já tem uma história complicada que é fogo. Esse povo aqui é fogo. No Quebec é maravilhoso. Os quebecois, eu acho que eles estão acostumados a todos os sotaques. Então você pode falar francês lá do jeito que você quiser que eles vão entender. É fenomenal aqueles quebecois. Já aqui na França, aqui eles... aqui é mais complicado. Você precisa falar melhor. Mas, por exemplo, eu acredito que eu tenho B2 em francês, quase C1, eu diria. E às vezes, tem gente chata que decide não me entender, mas em geral, eles me entendem. Mas às vezes acontece, tipo, por exemplo, minha chefa aqui, quando eu cheguei, eu falava com ela em francês e ela me respondia em inglês. Meu coração doía. Mas são coisas que passam com o tempo, gente. Você tem que se acostumar. Eles são assim. Depois de um tempo, por exemplo, agora ela fala comigo em francês. Me enviou e-mails em francês. Mas é uma coisa de tempo. Não leve para o pessoal. Meus conselhos, eu vou tentar resumir aqui. Meus conselhos. Primeiro, anda pelo caminho menos transitado. Aprenda inglês o mais rápido possível. Eu acho que reclamar é importante, mas enquanto você reclama, procura uma saída para seu problema acadêmico. Por exemplo, você quer ir para fora, você está procurando alguma coisa. Gente, eu reprovei disciplinas na graduação, várias disciplinas na graduação. E uma das coisas que a física é muito elitista. Uma das coisas que eu ouvi muito no Brasil, e eu ouvi de várias pessoas que ficavam muito puto, era quando elas falavam para outra pessoa, se você perder uma disciplina, esquece, você nunca vai ter uma FAPESP, já seu currículo tá taxado para sempre. Tipo, gente, você pode cair. Às vezes que você precisar cair, entrar no buraco, às vezes que você precisa entrar no buraco. O importante é você não parar, é você continuar. E assim, se lembre, se você cair no buraco, você vai precisar do dobro do trabalho que as pessoas que não caem. Então, se elas vão para a festa e você tem que estudar, esse é o preço que você está pagando. Com a facilidade da internet, gente, é muito fácil aprender outra língua. Muito fácil é uma palavra complicada, mas é muito fácil você ter acesso. Para mim, não é propaganda, ninguém está me pagando nada. Para mim, o melhor serviço de streaming para aprender línguas é Disney. Por quê? Porque Disney tá tudo em todas as línguas que você queira imaginar. Quando eu estava aprendendo francês, eu reassisti todos os filmes da Disney em francês, todos. Eu assisti Mulan, O Rei Leão, A Pequena Sereia, todos. E eu cantava as músicas em francês. Sempre tem as possibilidades. Procura na sua universidade pública, nos cursos de idiomas, nos primeiros semestres, as pessoas que estão aprendendo, porque elas vão aprender a falar essas línguas. Se você não tem dinheiro, aprenda a escrever uma carta de recomendação. São coisas que ninguém te ensina, mas aprenda a escrever. Aprenda, eu acho que isso é uma frase do Brasil que é muito legal. Eu gosto muito, aprenda a fazer o arroz e feijão. Quando você está na graduação, eu conheço muitos alunos que estão fazendo a graduação e ao invés de eles aprender o que eles têm que aprender, eles querem aprender
buracos negros ou buracos de minhoca que fazem 7 dimensões no universo de 15 dimensões. Gente, aprenda quanto é 1 mais 1. Aprenda o que você tem que aprender. Onde você está, você tem que aprender as coisas que têm que ser aprendidas nesse momento. Deixe as outras para depois. Os que queiram fazer pesquisa, eu recomendo. Eu entendo as pessoas que querem fazer um doutorado direto. Às vezes dá um pouco de orgulho fazer o doutorado direto, às vezes é para reduzir tempo. Mas, gente, o mestrado eu acho tão fundamental para você realmente ver se você quer fazer pesquisa. Porque eu acredito que o primeiro momento onde você tem contato com a pesquisa é no mestrado. E você, nesse momento, pode escolher se você quer isso ou você não quer. Porque você pode não querer. Eu recomendo para as pessoas passarem pelo mestrado, porque esse é o momento onde você realmente começa a ser cozinhado. Você para de ser cru. Renê, qualquer coisa a gente faz um episódio depois só sobre mestrado, porque isso aqui dá mais 1 hora de conversa. Tudo bem. Pois é. Nossa, a gente já tem quase 2 horas, meu Deus. Você quer que eu fale de mais alguma coisa, Sotilha? Não, gente, acho que é só agradecer mesmo a sua participação. Eu vou encerrar a gravação. Muito obrigada por ter assistido toda a entrevista. O que você achou? Sua opinião é super importante para o nosso canal crescer e melhorar. Por favor, se você ficou com alguma dúvida e quer saber mais sobre algo que foi falado, deixe o seu comentário, porque nós lemos todos eles e respondemos com carinho. Além disso, por favor, lembre de deixar aquele like se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para as notificações. A gente se vê num próximo vídeo. Au revoir!